Amiga, vem cá, talvez você esteja cansada. Não cansada de fazer, mas cansada de tentar entender porque a vida não anda mesmo você se esforçando. Eu também já estive assim. Aquele momento em que você para, olha pra trás e pensa, eu fiz tudo certo. E ainda assim, você sente que algo não flui. Minha amiga, se você está passando por essa fase, para um pouco e escuta isso com atenção. Isso não é culpa sua. Existem fases na vida que, antes da abundância, algumas estruturas internas precisam entrar em crise. Não porque você errou, mas porque você está amadurecendo. Você está mudando. Nesse vídeo eu quero te explicar quais são essas crises para que você pare de se culpar e comece a entender o que está acontecendo dentro de você. Desde 2020, eu venho buscando autoconhecimento, estudando sobre manifestação, eu conheci o Ho'oponopono. E esses dias eu vi um post que falava sobre as crises que antecedem a abundância. E hoje eu consigo perceber claramente que a primeira coisa a entrar em crise é a identidade. Amiga, quando você tá nessa expansão de consciência, você começa a perceber que não consegue mais sustentar quem você foi por muito tempo. Não porque aquilo era falso, mas porque serviu para uma fase que ficou pequena demais. No meu caso, eu sempre fui muito esforçada, dedicada, mas eu vivia num modo de sobrevivência. E eu já falei sobre esse modo aqui que fica dentro da pirâmide de Maslow. Eu tinha muita pena de mim, minha amiga. Eu era a vítima. E na vida da vítima sempre vai ter um vilão. Então eu criava situações em que eu precisava o tempo inteiro provar o meu valor. E eu não era reconhecida. E o louco é que nesse momento eu já manifestava coisas. Que é por isso que pode ser que você também esteja nesse momento. Você já consegue fazer Ho'oponopono, agradecer e manifestar coisas. Mas eu não conseguia sustentar aquilo que eu manifestava. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você faz o Ho'oponopono, agradece, mas internamente algo não se encaixa. E você pode se pegar pensando, isso ainda é quem eu sou? Porque isso que eu gostava tanto não me preenche mais. O que mudou em mim? E aí vem um ponto muito importante, minha amiga, porque essa confusão, ela não é fraqueza. Ela é sinal de amadurecimento. Aquela identidade antiga, minha amiga, ela foi construída para você sobreviver, para agradar, dar conta. Ela ficou ali no primeiro estágio da pirâmide. Só que essa nova identidade que você está construindo agora, com essa expansão de consciência, ela começa para você se formar, para você escolher, para você sustentar e receber. Tem uma frase que fala que quando a mente se expande, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Então, se você tentar voltar a ser quem você era, só para não sentir esse vazio, minha amiga, você vai estar adiando o processo de manifestação e de abundância acontecer na tua vida. Então, é por isso que a primeira crise que antecede a abundância é da identidade. Você precisa sair desse modo da identidade antiga, passar por esse processo desse vazio de que as coisas não fazem mais sentido para você, para construir essa nova personalidade que está pronta para receber a abundância. Eu precisei passar por tudo isso. Eu já contei em vídeos aqui que eu tive que mudar a minha identidade, eu tive que reconhecer o papel que eu estava. E só quando eu consegui sustentar essa nova versão minha, foi que de fato os processos de manifestação, de consciência, e quando eu falo de manifestação, de abundância, não é só financeiramente. A gente precisa ter uma estrutura emocional forte para conseguir sustentar aquilo que chega na nossa vida. Mas foi só ali, depois que eu entendi tudo isso e que eu construí essa nova identidade, que veio essa crise de identidade, que eu construí essa nova, que o processo de fato começou a acontecer na minha vida. Porque a abundância, minha amiga, ela vai te exigir uma identidade que você saiba dizer não, que você saiba se posicionar e que você não negocie com a sua verdade. Passando pela crise de identidade,
vem uma outra, que é a crise da escassez. E quando eu falo de escassez, não necessariamente é sobre dinheiro. Amiga, é uma escassez de chão, de falta de previsibilidade, e muitas pessoas desistem aqui, porque elas aceitam menos do que merecem só para aliviar o desconforto. É um momento que você não aceita mais o pouco, mas você ainda não consegue sustentar o muito que chega na tua vida. Isso gera medo, ansiedade, aquela sensação de que será que eu estou errada? E uma vontade imensa de voltar para trás, porque é muito mais fácil eu descer um degrau do que eu subir ele. Aqui é muito importante você entender que essa escassez, ela não é uma punição na tua vida. Na verdade, ela é um processo de amadurecimento. Porque, minha amiga, se você ainda não aprendeu a viver no pouco, sem se abandonar, você não vai conseguir sustentar o muito quando ele chegar na tua vida. Aqui você vai ainda estar aprendendo a viver sem se trair. É um lugar que você está aprendendo a se reconhecer. E se a gente olhar para trás na pirâmide de Maslow, você já saiu do modo de sobrevivência, mas você ainda está presa no modo de segurança. Porque você não está mais lutando para sobreviver, mas você ainda está presa com medo de perder aquilo que você já conquistou. Então, às vezes, você tem medo de não agradar uma pessoa e ela sair da sua vida, ou de dar uma opinião e perder aquele trabalho que você já tem. E é por isso que muitas pessoas desistem aqui, nessa crise da escassez. Porque, minha amiga, elas vão aceitar menos do que merecem só para aliviar esse desconforto. Amiga, eu vivi por muito tempo presa nesse estágio porque eu tinha medo do desconforto. Eu aceitava um trabalho só porque era na minha área, mesmo ganhando um VR de R$10. Aquilo ali, amiga, não era abundância, era uma total escassez. Era controle disfarçado de segurança. E quando você percebe isso, a próxima crise entra. Amiga, depois da escassez, começa a aparecer uma outra crise, que é a crise da obediência. E aqui eu quero deixar muito claro que isso não tem nada a ver com você ser um capacho, você se diminuir ou obedecer pessoas. Isso é muito mais profundo. Essa crise, minha amiga, é sobre você soltar o controle. É quando você percebe que ficar fazendo força o tempo todo não está mais funcionando. Que tentar antecipar tudo não vai te garantir segurança. Que querer mandar no processo não vai fazer com que a vida flua mais rápido. Não sei se você consegue me entender. Minha amiga, aqui, nesse estágio, controlar foi uma estratégia para o teu modo de segurança. Eu já falei aqui que tem vídeos que eu já expliquei aqui que no meu primeiro trabalho eu tinha uma chefe que ela era muito rigorosa. Então eu comecei a entender como que era a personalidade dela e me antecipar. Aquilo ali para mim era segurança, era um controle, porque antes dela mandar em mim eu já estava entregando aquilo que ela pedia. E só depois de muito tempo com esse processo de autoconhecimento eu entendi que eu era uma pessoa controladora, que estava buscando esse modo de segurança para minha vida. Nesse estágio da crise da obediência, você consegue entender que controlar foi uma estratégia, mas que não funciona mais. Isso te ajudou a sobreviver, a não depender, a não se sentir vulnerável. Mas chega um ponto que todo esse controle, ele vira uma tensão que te impede de manifestar a vida que você deseja. E nessa crise da obediência vem um conflito interno muito forte, porque você fica pensando que se você soltar, você perde, que se você não fizer do seu jeito, vai dar errado, que se você parar de forçar as coisas, elas não vão acontecer na sua vida. Tem um vídeo aqui que eu falei sobre os testes dos sabotadores. Faz ele, vê se você não tá ali no modo do controle.
Porque se o controlador gritar ali, minha amiga, você precisa se analisar, porque pode ser que você tá nessa fase ali da escassez ou partindo para essa da obediência, mas que se você está na da obediência, você vai precisar soltar o controle. Essa crise, minha amiga, ela te convida a obedecer. Eu não tô falando aqui de pessoas, mas do processo de você soltar e confiar no tempo, nos sinais e na realidade do agora. Eu já falei aqui várias vezes em vídeos que processo de manifestação é vulnerabilidade. Então, essa crise, ela te convida a confiar, sem perguntar como isso vai acontecer, mas uma coisa que pode te trazer um conforto, e eu já expliquei também em vídeos aqui que o processo do Ho'oponopono não funciona assim, é como isso vai acontecer. Mas pode trazer um conforto do porquê que você merece que isso aconteça. Então, quando você acredita no porquê que você merece que isso aconteça, vai facilitar para que você solte e confie nesse processo. E quando a gente está nesse lugar de controle, de segurança, isso assusta porque o ego, ele entra em pânico quando ele perde o volante. Eu já falei aí sobre o corpo de dor, que a gente precisa acalmar, entender que tá tudo bem, receber e sair desse modo do controle. Então, quando você tá ali, o teu ego, ele prefere insistir, acelerar, corrigir e empurrar, mesmo quando tudo tá pedindo pausa. Você precisa entender que soltar o controle não é desistir. É parar de interferir quando não flui. É agir quando é a hora de agir. E parar quando é a hora de parar. E deixar que o universo, ele se encaminhe de entregar aquilo que você deseja. A abundância, ela não responde à força, minha amiga. Porque se respondesse, nossa, eu já tinha manifestado muita coisa quando eu tava lá no meu modo de sobrevivência, que eu forçava. A abundância, ela responde ao alinhamento, aquele lugar de preparo, eu estou pronta, eu obedeço os processos do universo para receber. E, amiga, quem não atravessa essa crise acaba confundindo o controle com merecimento e esforço com direção. E o processo de manifestação não tem nada a ver com isso. A próxima crise é a crise da rejeição. Então, minha amiga, quando você já mudou a sua identidade, você já passou por esse processo de escassez, soltou o controle, o universo, ele vai te testar de novo e vai te trazer a crise da rejeição. É quando você muda, mas nem todo mundo fica. E isso vai doer. Mesmo quando racionalmente você sabe que isso é necessário. Sabe aqueles momentos que você pede uma oração e fala: ai Deus, universo, tire pessoas que atrapalhem a minha vida. E aí algumas pessoas vão saindo aí do seu caminho. E isso dói. Esse é o momento da rejeição. Você nesse lugar aqui, nessa crise, você vai deixar de ser compreendida. Nem todo mundo vai te entender, minha amiga. Você vai ser muito menos validada, porque você já vai estar num outro estágio. E muitas pessoas não vão te entender, você também não vai estar mais alinhada com as mesmas conversas que você tinha, as rodas de amigos e tudo mais. Então você vai ser menos validada. E aí o universo vai te testar, ele vai testar a tua autoestima. Para mim, é aquele lugar ali do estágio da pirâmide em que você para de querer pertencer para começar a construir uma autoestima. Que aí já é um dos estágios, né, de autoestima, e depois vem ali a autorrealização, que é quando você consegue manifestar de fato. E isso gera um conflito muito grande, porque eu consigo perceber claramente na minha vida lá atrás e hoje em análise, que o impulso da gente, que quando quer pertencer, o impulso é você se explicar. O impulso é você se justificar o tempo inteiro. E nesse estágio aqui, você vai querer voltar para trás, porque é muito difícil. A gente quer ser aceito pelo outro.
Então é muito complicado, é muito delicado, porque nesse momento, quando você ainda está buscando validação, minha amiga, o que você vai estar tentando, na verdade, é pertencer de novo. Eu já contei em vídeo aqui que eu consegui manifestar um trabalho bacana, mas que o universo, ele me testou muito aqui nesse estágio. Eu ainda estava nesse modo de querer pertencer. Eu já tinha saído do modo de sobrevivência, já tinha conquistado uma segurança ali na minha vida e consegui um emprego bacana que tinha uma remuneração legal. Já tinha saído do VRzinho lá de R$10, já estava com um ali de 38 na época. Mas eu fui trabalhar numa hold em que eu precisava me provar o tempo inteiro. E eu me colocava em situações mais desafiadoras, porque eu estava numa empresa dessa hold que ela era bacana, que se eu estivesse no nível de autoestima, eu tinha ficado ali. Mas como eu queria pertencer e eu ficava vendo aquele grupo de meninas que estavam no outro nível, eu me coloquei numa situação muito mais desafiadora para mostrar que eu também podia. Mas tudo porque eu estava querendo validação. E eu me prejudiquei bastante nessa época. E foi ali depois que eu saí dessa empresa, eu já contei toda a história aqui. Eu vou deixar o vídeo aí pra você, se você é nova por aqui. Mas foi só ali que eu saí, que aí eu me silenciei, que até o outro estágio aqui da crise, que foi que eu consegui de fato chegar ao nível de autoestima, porque aí eu já não me importava mais com o que os outros iam falar e eu seguia muito mais aquilo que eu queria internamente. Eu já estava decidida que eu não ia mais viver nesse modo. Então, minha amiga, se nesse momento você está buscando ainda validação, o que você está tentando, na verdade, é pertencer de novo. Mas se você cede a esse impulso, você vai ficar presa nessa fase. Por isso é importante você perceber que a crise da rejeição não é um erro, ela é um filtro. Amiga, quem te rejeita nesse processo de expansão não caminharia com você na abundância. E aqui tem um ponto muito importante que pouca gente fala, mas nessa fase você não é apenas rejeitada. Você também vai precisar rejeitar pessoas, viu? Você vai rejeitar lugares e situações que te mantinham presa na sua identidade antiga. É nesse momento que o filtro ele vai te ajudar a entender quem fica de verdade quando o barulho, quando aquele lugar de sobrevivência, a escassez, ela vai embora. Passando por tudo isso, vem a crise do isolamento. E essa crise do isolamento, ela te assusta, porque você já não se sente mais pertencendo a grupos, pessoas, lugares, mas também você não quer mais forçar presença. Aqui nessa fase do isolamento, minha amiga, a vida ela fica muito mais silenciosa e você fica muito mais seletiva. Aqui você vai estar saindo de um lugar da necessidade de pertencimento e caminhando para um lugar de autoestima. E é muito importante dizer isso para você, porque essa fase do isolamento não é sobre solidão, ela é um lugar de integração. Amiga, a abundância, ela precisa de um espaço interno. E esse espaço, ele nasce no silêncio. Hoje eu consigo entender que na minha vida, no meu processo de autoconhecimento e manifestação, isso aconteceu em 2020. Foi quando eu já tinha perdido esse emprego que eu falei aqui nessa fase anterior, que eu queria pertencer. Nesse momento, em 2020, eu fiquei desempregada por um bom tempo. Eu estava terminando a faculdade e foi nesse período que algo mudou, que eu comecei a construir uma validação interna. Eu já contei tudo isso aqui, que eu até voltei para o mercado de trabalho, porque eu estava desempregada, eu não queria mais voltar para a CLT, eu queria atender, mas eu precisei passar de novo por outras oportunidades aí de trabalho. E
A minha primeira entrevista que eu fiz nessa época que eu estava desempregada, eu fui reprovada. Mas mesmo assim, eu sabia muito bem aquilo que eu queria. Então o universo ele entregou um trabalho assim do jeito que eu queria, que era remoto, que eu pudesse ter ali uma certa liberdade geográfica. E então foi muito por isso, porque eu não me dobrei, eu precisei desse isolamento, de me conhecer e construir uma validação interna. Hoje eu consigo perceber claramente que a autoestima ela estava nascendo ali na minha vida, foi em 2020, porque eu já não queria mais pertencer a nenhum lugar e eu já tinha passado pelas etapas anteriores. E foi justamente nesse período de isolamento que eu consegui construir uma nova identidade que eu sustento ela até hoje. Passando por essa crise, entramos em uma outra que é a da quebra de orgulho. Aqui cai a imagem da força constante. Você começa a perceber que você não consegue seguir sozinha, que você precisa pedir ajuda. Nessa fase, minha amiga, você começa a reconhecer quais são os seus limites. E, de novo, se você ainda estava sustentando o controle nessa fase, você precisa soltar o controle. Amiga, você tem que entender nessa fase que o orgulho, ele te protegeu lá no passado. Ele te fez aguentar, ele te fez resistir, ele te fez sobreviver. Mas agora, o orgulho, nessa fase, ele vai te impedir de conquistar a abundância. Porque, minha amiga, a abundância, ela não entra em quem só sabe lutar, tá no modo ali de sobrevivência, no modo do controle, no modo da Mulher Maravilha. A abundância, ela entra em quem sabe receber. E aqui vem um aprendizado muito difícil, minha amiga, porque aqui você precisa aprender a receber. Muitas das vezes a gente vive nesse modo da Mulher Maravilha. A gente quer dar conta de tudo, quer manter o controle, mas não sabe receber. E eu aprendi uma coisa muito importante nesse processo, que a caridade ela só é dada para quem sabe pedir ajuda. Amiga, não reconhecer que você precisa de ajuda não é força, não é maturidade, não é um sentimento elevado. Amiga, tudo isso é orgulho. E enquanto o orgulho, ele governa, a abundância, ela não chega na tua vida. Amiga, depois de atravessar todas essas crises, uma pergunta fica impossível de você ignorar, que é: pra que continuar desse jeito? Nessa fase do propósito, aqui o dinheiro, ele já não basta. Reconhecimento, ele já não te preenche mais. E resultado vazio, ele não te sustenta. Amiga, essa crise aqui, ela aparece quando você já não aceita mais viver sem sentido. Você vai buscar um sentido e um propósito. E isso muda tudo. E a abundância verdadeira, ela só permanece na tua vida quando existe um propósito. Porque, minha amiga, sem propósito, você até manifesta, você cria, mas você não sustenta. Eu já vivi momentos da minha vida em que eu consegui empregos bacanas, conheci pessoas legais, mas quem estava manifestando aquilo ali era a minha criança ferida. E eu já contei aqui que foi só em 2022 que eu consegui um emprego aí que tinha uma remuneração muito boa, que eu já tinha uma liberdade aí geográfica, porque eu trabalhava remoto. Eu consigo contar nos dedos quantas vezes eu fui trabalhar no presencial naquele escritório, mas que eu tinha tudo aquilo que eu já queria e que a minha criança pedia e que eu consegui um trabalho bacana que era do meu sonho de garota antes desse que foi o último trabalho que eu tive.
E foi só ali que eu comecei a ver que não tinha mais sentido nenhum, não tinha propósito mais naquilo que eu fazia, porque até então eu achava muito legal. Eu trabalhava na área de recursos humanos, fazendo recrutamento e seleção, contratando pessoas. Eu já achava que ali eu estava ajudando pessoas a se recolocar no mercado de trabalho, então sempre para mim aquilo ali era o propósito, ajudar pessoas a se recolocar. Mas depois de ter terminado a minha graduação em psicologia e tudo mais, foi deixando de ter sentido para mim. E só em 2022 que eu entendi de fato que aqueles trabalhos que eu já tinha conquistado e essa vida não tinha mais sentido e propósito. Tinha uma remuneração boa, mas estava sem propósito. E foi aí que eu comecei a construir também todo esse processo de que eu precisava ir para o atendimento clínico. Que ali eu não estou ajudando só o dono da organização, porque no fundo eu precisava contratar pessoas que fossem alinhadas à cultura da empresa. Então eu ajudava a pessoa a se recolocar, mas só se ela fosse alinhada à cultura da empresa. Eu não conseguia dar um feedback para a pessoa e falar, não, você precisa disso, que é o que eu estou fazendo aqui agora nesse vídeo. Eu consigo falar para você, cara, você está no modo sobrevivência, cara, você está ali no modo de segurança, olha, você está tentando pertencer, está te faltando ali o lugar da autoestima. Eu não conseguia fazer nada disso no trabalho que eu tinha. Então eu consegui, então ali foi que eu percebi que já não tinha mais propósito e que o meu propósito estava nos atendimentos, em poder fazer os meus vídeos, compartilhar a minha história e ajudar outras pessoas. Então, minha amiga, nessa fase aqui eu posso te dizer que a abundância verdadeira, ela só permanece na sua vida quando existe propósito. Porque você, sem propósito, você conquista, mas você não sustenta. Então, minha amiga, se você se reconheceu em alguma dessas crises, eu quero te dizer, escuta isso com calma. Você não está quebrada, não tem nada de errado em você. O que está acontecendo é um processo de amadurecimento interno. É uma reorganização da sua identidade, dos seus limites, da forma de como você se relaciona, recebe, confia e escolhe. Posso te dizer que antes da abundância vem um período de desconstrução. Não para te punir, minha amiga, mas é para te preparar. E talvez, minha amiga, você não esteja atrasada, mas você esteja exatamente no ponto em que a maioria das pessoas desistem. E se esse vídeo fez algum sentido para você, e se em algum momento você pensou, é isso que eu estou vivendo, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para chegar a mais pessoas que também estão passando por esse processo e compartilha com aquela pessoa que você sente que também está nesse lugar agora. Aqui eu não falo de abundância com promessa vazia, sabe? Eu falo de abundância com consciência. Eu compartilho a minha vida falando de responsabilidade emocional e construção interna. Amiga, a abundância, ela começa de dentro. E esse caminho você já começou. E eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, falando sobre a pirâmide de Maslow e mais esse aqui com o teste dos sabotadores, para que você faça e veja aí qual estágio você tá aqui da crise. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!